Hoje você vai descobrir o que é branching por abstração, o branching by abstraction. E aí galera, beleza? Vocês sabem que lá no Continuous Delivery, né, aquela ideia da entrega contínua, o Continuous Delivery é essa ideia. A sua base de código está sempre pronta para entrar em produção. Tem a ver com Continuous Integration, que é você estar sempre integrando a sua aplicação, né, na mainline, no tronco principal. E tem a ver também com Continuous Deploy. Continuous Deploy seria o pico, que é realmente você fazer o deploy de maneira automática. Toda alteração passa pelo pipeline de integração e entrega contínua e quando todos os testes passam, você coloca em produção automaticamente. Isso pode envolver um passo final, que é colocar o sistema rodando num ambiente de homologação ou de teste, e aí quando se passam os testes de aceitação, ele coloca em produção automaticamente. Então esse seria o Continuous Deploy. Então dentro desse contexto de CI/CD, existe a ideia do Trunk-Based Development, que é você fazer o desenvolvimento sem usar branching. Existem muitas empresas que utilizam, por exemplo, aquele esquema do GitHub de branch, que é quando você vai criar uma feature nova, em vez de você fazer o push, né, das alterações relacionadas com essa feature diretamente no tronco principal, você cria uma branch, certo? Que é uma linha separada de desenvolvimento do tronco principal de versionamento, e depois que você termina de executar, termina de fazer essa feature, é que você faz a integração com o tronco principal. Então isso vai um pouco contra, se a gente pensar, a ideia do CI/CD, da integração contínua, do Continuous Delivery e também, obviamente, do Continuous Deploy. Quando você faz uso do CI/CD, o melhor é utilizar o Trunk-Based Development, que é não fazer branches. Existe até um vídeo do Dave Farley, que depois, se vocês quiserem dar uma olhada, ele chama-se exatamente Don't Branch, para você não fazer branching. Obviamente que os times eles têm que estar muito maduros para que isso seja feito, porque toda a alteração, né, o push lá, ele é feito diretamente no tronco principal de desenvolvimento. E é interessante que até existe essa piada, né, de que a pessoa inadvertidamente fez um push na main, né? O pessoal fica brincando com isso. E na verdade o push na main não tem problema nenhum quando você utiliza o Trunk-Based Development. Se você quiser saber mais sobre Trunk-Based Development, então como fazer isso, né? Como não se utilizar de branches, você pode ir aqui nesse site que se chama trunkbaseddevelopment.com, certo? E aqui ele explica direitinho como fazer essa ideia do Trunk-Based Development. Uma das perguntas seria como que você faz uma alteração muito grande, certo? Sem utilizar branches. Então, uma das ideias que foram colocadas aí pelo pessoal que é dessa linha, né, de Trunk-Based Development, de CI/CD, é você utilizar o que se chama de Branch by Abstraction. Se chama Branch by Abstraction ou Branch por abstração, mas na verdade é a ausência de branch. Você não está fazendo branching, você está fazendo uma espécie de branching utilizando abstrações no próprio código. Então imagina, por exemplo, que você quer trocar a tecnologia de banco de dados que você utiliza na sua aplicação. Aí o que você tem que fazer? Você tem que utilizar uma abstração, certo? Por exemplo, o padrão repository, que abstrai toda a conexão com o banco de dados. E aí, como é que você vai mudar o banco? Você vai mudando, obviamente, de maneira incremental. Então, em vez de mudar tudo de uma vez, você vai mudando em partes, certo? E aí, obviamente, vai ter um momento em que você vai ter chamadas à tecnologia antiga e à tecnologia nova. E à medida que o tempo vai passando, você vai substituindo todas as chamadas, por assim dizer, todas as dependências àquela tecnologia nova com a tecnologia nova por meio da abstração. Então, quando a gente utiliza o Solid, em particular, quando a gente utiliza o Dependency Inversion Principle, que é uma das coisas que a gente utiliza fortemente lá na Clean Architecture, lá na arquitetura limpa, fica mais fácil fazer isso, porque você já tem essas abstrações no código. E aí, para fazer as alterações, basta você ir incrementalmente alterando. Mas aí o interessante é isso, que você vai fazendo push no trunk mesmo. Você não vai fazer uma branch separada para fazer essa alteração. Você vai fazendo a alteração
à medida em que o sistema está sendo alterado com features novas e etc. Você pode, inclusive, no meio dessa alteração grande, implementar uma feature nova, certo? Então você pausa essa alteração que você está fazendo, essa manutenção, implementa uma feature nova, beleza. Tudo vai estar lá no trunk. Então existe aqui no site do Martin Fowler essa entrada, Branch by Abstraction, que vocês podem dar mais uma olhada. Então é isso que ele fala aqui, ó, Branch by Abstraction é uma técnica para fazer alterações de larga escala, de grande escala, em um sistema de software de uma maneira gradual, que permite que você faça releases do sistema regularmente enquanto a mudança está ainda em progresso. E aí ele fala exatamente essa ideia, Você tem aqui o código cliente, certo? E aqui você tem um supplier. Aí o que você faz? Você abstrai, você cria uma camada de abstração e aí o código passa a, em vez de chamar diretamente, esse supplier, passa a chamar via essa abstração. E gradualmente você vai mudando o código, certo? Desse supplier que você estava utilizando para um novo supplier. Num momento intermediário, você vai ter uma parte do seu código utilizando a tecnologia, por assim dizer, antiga, e alguma parte do código utilizando a tecnologia nova. E à medida em que o tempo vai passando, você vai trocando até que você possa, de fato, eliminar todo esse código relacionado com a maneira antiga de você implementar aquela feature ou aquela dependência. Existe um exemplo bem legal aqui também no blog do Jez Humble, que apesar de ser meio antiguinho, aqui é de 2011, Então ele fala aqui de um sistema que eles estavam mexendo, que é esse Go, que inclusive parece que ainda existe, lá da ThoughtWorks, o Jez Humble trabalhava na ThoughtWorks, e ele fala da troca de uma tecnologia de banco de dados que era o iBetis para o Hibernate, o sistema Java. E ele fala, por exemplo, nesse caso, para fazer esse branch by abstraction da mudança dessa tecnologia, ele utilizou o padrão repository. E depois ele mostra uma outra alteração, que nesse caso aqui é de interface gráfica. Então mudou dessa tecnologia aqui do Velocity e o JS Template para JRuby on Rails. E aí ele fala exatamente aquela mesma coisa que a gente falou, que é como você faz o Branch by Abstraction. Depois você pode ler aqui para ter mais detalhes de como fazer isso. Quem inventou esse negócio aparentemente foi um tal de Paul Hammonds, também no contexto lá da ThoughtWorks. Então ele fala aqui que escreveu o primeiro blog sobre esse assunto do Branch by Abstraction. E ele fala de várias experiências dele utilizando essa técnica e também o Trunk-Based Development, por exemplo, no Google. Então eles fizeram uma grande alteração lá no Google utilizando o TBD, o Trunk-Based Development, e Branch by Abstraction. Então é uma coisa que dá para fazer com sistemas grandes, não é só para sistemas pequenos. Pois vale a pena se você quiser dar uma olhada nesse site aqui do Paul Hammonds. Tem bastante informação sobre o Branch by Abstraction, sobre monorepositórios, sobre DevOps, Infrastructure as Code, BDD e, obviamente, o Continuous Integration e Continuous Delivery. Então era isso aí, um pouquinho sobre o Branch by Abstraction e o Trunk-Based Development. Vou colocar os links das referências que eu utilizei nesse vídeo na descrição do vídeo. Espero que você tenha curtido, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.